Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Happy Talk e hoje vai ser uma Happy Talk muito especial. E o que é isto das Happy Talks? Como sabem, é um momento, umas lives que eu faço quinzenalmente para falar no tema central que é a felicidade e vir buscar o contributo de várias disciplinas em cujos os meus convidados são especialistas em determinadas áreas e que nos podem ajudar a entender melhor a vida e os desafios que a vida nos traz e dentro das suas especialidades aquilo que nos pode ajudar a trazer insights para nós conseguirmos então colocar estratégias e preventivamente e não em termos de remediação, conseguimos cultivar os nossos níveis de felicidade. Hoje, especialmente no tema de hoje, que é o tema a felicidade e o cérebro, vamos ter na área da neurologia a nossa doutora Sara Machado, que eu vou ter o prazer de chamar aqui ao pé de nós. Olá, Sara, boa noite. Olá, Dália, muito boa noite. Ai, muito obrigada por teres vindo, por teres aceito este desafio, o meu convite. Eu já te disse noutras circunstâncias que esta é uma toque que eu costumo dizer que é mais para mim e não estou a ser egoísta, estou a ser egoísta e altruísta ao mesmo tempo, mas efetivamente eu tenho muito especial interesse nesta nossa conversa porque para além de eu ter a nível particular pessoas com determinadas condições e doenças do fórum cerebral, não é? Acho que isto é uma forma de contribuir para também quem tem estes desafios na vida possa retirar aqui alguns ensinamentos contigo. Olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui presente contigo e espero que sim, que seja uma conversa feliz e profícua para toda a gente. Deus queira que sim, vai ser, tenho a certeza absoluta. Agora, a Sara, deixem-me só falar um bocadinho mais na vertente pessoal. A Sara, eu conheço a Sara porque nós temos filhos, ambas temos filhos, graças a Deus, e o que é que acontece dentro dos nossos filhos, que é uma das nossas maiores alegrias, não é? Por acaso, temos dois, a Sara tem um e eu tenho outro, que já foram da mesma turma, não é? E então, nós aqui até podemos partilhar e vamos partilhando aqui algumas estratégias que depois também lidamos com os filhos. Ainda no outro dia estava a falar com a Sara e lhe disse que uma das estratégias que eu tenho tem a ver com o abraço. E o quanto eu dou um abraço com alguma longevidade, ou seja, com alguma duração, que é para ver se ali determinadas substâncias se geram e nós aqui conseguimos potenciar os nossos níveis de bem-estar. Bom, sem mais delongas, vou apresentar a nossa querida convidada. Para quem está a assistir ou para quem vai assistir mais tarde, podem sempre ver e rever as vezes que quiserem. Agora, recordo que nesta talk de hoje estamos a falar da neurologia e vamos nos focar na neurologia. Então, quem é a Sara? A Sara é neurologista, especializada em doenças cerebrovasculares e cefaleias. Para quem, assim, na comum das coisas, estamos a falar de dores de cabeça, não é? Trabalha no Hospital Fernando Fonseca e na CUF de Sintra, onde se dedica ao tratamento de cefaleias, ABC e outras áreas da neurologia em geral. Portanto, temos aqui alguém que tem um grande propósito de vida e que ajuda a contribuir para o bem-estar das outras pessoas. Que eu acho que no final todos nós temos este propósito na vida, que é contribuir um bocadinho para quem nos rodeia, para nós e para quem nos rodeia. Depois, é também membro ativo da Sociedade Portuguesa de Neurologia e da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. São duas entidades distintas, certo, Sara? São, exatamente. A neurologia em geral, neurologia magna, e depois dentro de cada área há subespecialidades, não é? Com a sua sociedade distinta. Distinta. Exatamente. Okay. Como eu já tinha confessado, a Sara é mãe de 3 filhos, 3, equilibrando com mestria a sua vida profissional e pessoal dentro do que ela consegue, dentro dos recursos que ela tem, não é, Sara? Exatamente. Acho que é o que todos nós fazemos. Hoje a Sara vai partilhar o seu conhecimento sobre a neurologia e
sobre a sua experiência de felicidade. Então, vamos começar pela pergunta que eu normalmente costumo começar sempre, que é a pergunta: Sara, como é que tu defines felicidade para ti? Qual é a tua definição de felicidade? Bom, Dália, tu és uma expert na felicidade, com muito mais sabedoria nessa área do que eu, mas eu, enquanto Sara, que não me consigo dissociar da Sara médica, não é? Porque é a minha profissão, é a bata que eu visto, a camisola que eu não dispo mesmo em casa. Eu diria que para mim a felicidade é estar num estado pleno, quer no âmbito da saúde física, quer mental, quer emocional. Portanto, para mim, como médica, eu prezo muitíssimo a saúde e para mim felicidade é estar saudável em todas as vertentes da minha vida e rodeada daqueles que eu mais gosto, saudáveis também. Para mim é isso. Chega-me. Ok. Então, e diz-me uma coisa, dentro da tua definição, do teu conceito de felicidade, se eu te perguntasse, hoje, à data de hoje, neste preciso momento, se eu te pedisse para tu avaliares o teu grau de satisfação com a tua felicidade, como é que tu avaliarias de 0 a 10? Em que 0 nada satisfeito e 10 totalmente satisfeito. Eu estou a falar do grau de satisfação da felicidade. Sara? Eu acho que a Sara, entretanto, congelou um bocadinho. Porque eu não a estou a conseguir ouvir. Vocês podem me escrever, por favor, aí no chat, se conseguem ouvir a Sara. Deixem-me lá ver. Se, entretanto... Isto tem destas coisas, não é? Deixa-me ver se eu aqui consigo. Dentro dos meus não sei quantos dispositivos, ver se eu consigo retomar a conversa com a Sara. Ok. Dália. Sim. Estamos aqui com um problema na ligação, já me consegues ouvir? Já. Entretanto, tu congelaste? Sim, mas agora já está ok. Já descongelaste? Então vamos ver se não acontece novamente. Não, isto é, sabes que estas coisas da tecnologia têm isto mesmo. E isto é uma das ótimas coisas que nós temos para testar a nossa paciência, resiliência e flexibilidade, não é? Mas pronto, sim, acho que está tudo ok, já nos estamos a ouvir, já te estás a aparecer também aqui nos outros canais novamente, ok, e pronto. Bom, então, estava-te a dizer, esqueci-me do que eu te estava a dizer, a verdade seja dita, não é? Com esta paragem, quer dizer, não é nada... não, eu só te ouvi na parte da definição da felicidade. Ok, eu estava-te a perguntar se tivesses que avaliar o grau de satisfação com os teus níveis de felicidade atuais, à data de hoje, como é que tu avaliavas o teu grau de satisfação? De 0 a 10, em que 0 totalmente insatisfeita e 10 totalmente satisfeita. 9,5, diria. Há coisas que de facto não correm bem, não correm de feição sempre, não é? Mas o importante está cá, portanto, como te dizia,
estarmos todos saudáveis. Ok. Bom, então, eu queria te fazer. Agora não te consigo ver. Ai. Pois, meus caros. Então, isto é o seguinte: quando vos faz um questionário, um diagnóstico, uma avaliação e vos faz uma pergunta de uma escala, isto vou continuar a falar convosco até que a Sara retome. E vos pergunto o grau de satisfação, há uma coisa que é muito importante nós entendermos aqui, e deixo-vos já esta aprendizagem, para quem não sabe, e para quem sabe é sempre bom relembrar que uma coisa é nós avaliarmos o nosso grau de satisfação sobre uma determinada competência, sobre um determinado estado, outra coisa é nós estarmos a avaliar a própria competência ou próprio, neste caso, a própria felicidade. Ou seja, eu quando perguntei à Sara como é que ela avalia o estado, como é que ela avaliava a sua satisfação com os seus níveis de felicidade, eu estava a perguntar o quanto ela estava satisfeita com os seus níveis de felicidade. Eu não perguntei à Sara para ela me avaliar o nível de felicidade dela. Okay? O quanto é que ela se sente feliz. Isto é muito importante para aqui nós conseguirmos distinguir quando avaliamos um grau de satisfação sobre uma determinada coisa e quando nós avaliamos a coisa em si propriamente dito. Então agora vou complicar um bocadinho a vida à Sara, que entretanto já voltou e vou testar se isto funciona. Então Sara, se eu te perguntasse à data 2 como é que tu avalias a tua felicidade de 0 a 10, em que 0 totalmente infeliz e 10 extremamente feliz. O quanto é que avalarias? No dia de hoje, 9,20, vá. 9,2. Olá! Perto, sim. Eu sou uma pessoa completa. Não. É como te dizia, há coisas que não correm de feição, mas estou tranquila, portanto sinto-me bem. Ok. Mas Sim, percebeste a minha explicação? Não sei se tu claro que sim, apanhaste a minha explicação. apanhei, fui ouvindo, sim. Ok. Tive que Pronto. mudar de sítio, acho que agora não vai congelar, que estou mais perto do router, da internet. Agora vai correr bem, vá, já não vai congelar mais. Ok. Então, agora, vou-te fazer a primeira pergunta que eu preparei para ti. E a primeira pergunta é um bocadinho teórica, mas eu acho que é importante as pessoas perceberem aqui um bocadinho aqui a questão da ciência do cérebro, que é um bocado assim, do sistema nervoso. Qual é que é a diferença? A grande diferença, não sem profundidade, mas em termos genéricos, qual é a grande diferença entre a neurologia e a neurociência? Quem é que se encaixa em quem? Se é que se encaixa? Explica lá um bocadinho como é que isso funciona. Então, no fundo, o grande saco são as neurociências, e dentro das neurociências existem várias disciplinas cuja função é compreender o sistema nervoso, quer seja na sua anatomia, ou seja, a sua estrutura, quer seja o seu funcionamento. Portanto, há aqui várias disciplinas dentro desta família grande que são as neurociências. E as disciplinas vão desde a parte científica de laboratório, a ciência básica, portanto, pessoas que trabalham em neuroquímica, em descoberta de genes, em descoberta de moléculas, até a pessoas como eu que fazem mais parte da clínica, os neurologistas, os psiquiatras e depois especialidades afins, os psicólogos, neurocirurgiões. Ou seja, basicamente nós temos a neurociência e dentro do chapéu da neurociência, neste caso está a tua especialidade, que é a neurologia. Exatamente, tal e Que qual. se foca mais e que está direcionada para a parte clínica no sentido de diagnosticar quais são os problemas que possam existir, quais as intervenções que são necessárias ser efetuadas e tudo mais, é isso? É isso mesmo, o neurologista é o médico que diagnostica e trata os problemas do sistema nervoso. E nós, quando falamos de sistema nervoso, de forma simplista, falamos em cérebro, mas não é só o cérebro, é o cérebro, a espinal medula, os músculos e os nervos. E depois, às vezes,
na sociedade comum há uma grande curiosidade em saber o que é que faz o neurologista e se é diferente de um psiquiatra, porque o psiquiatra também trata de problemas do cérebro, mas de outro foro, que são problemas emocionais, do comportamento. Portanto, apesar de termos o foco ou os olhos no mesmo órgão, as Exato. doenças são totalmente distintas, não é? Portanto, o neurologista trata, por exemplo, daquelas doenças neurodegenerativas que todas as pessoas já ouviram, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, também problemas que não são neurodegenerativos e muito frequentes, como as dores de cabeça ou os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, como as pessoas reconhecem, e os psiquiatras tratam de outro tipo de doenças, a depressão, a ansiedade, a doença bipolar, esquizofrenia, déficit de atenção, portanto, temos. Ok. Esta separação é muito importante e não menos importante, agora que tu falas aqui um bocado da psiquiatria, Uhum. as pessoas tendencialmente, ou seja, quando eu digo, eu vou num neurologista, não têm tanta resistência e ok, tenho que ir a uma consulta de neurologia, porque tenho que ver o que é que se passa aqui com o meu cérebro, ou como é que se passa aqui com os meus nervos, os meus sistemas, o meu sistema nervoso. Mas quando eu digo, eu vou ao psiquiatra, as pessoas já não falam da mesma forma. Então, É absolutamente verdade e infelizmente continuamos a carregar esse estigma da doença mental, não é? Que temos que lutar todos os dias para que desapareça e que seja encarado com normalidade. Se uma pessoa não tem vergonha de ser diabética ou hipertensa, também não tem que ter esse problema em assumir que está a ter uma doença como a depressão. Mas de facto há muito esse estigma na nossa sociedade e é verdade. E muitas vezes as pessoas procuram um neurologista quando na verdade deveriam procurar um psiquiatra. isso também acontece. Pergunta, isso também acontece. Acontece com bastante frequência. Porque Sim. eu já tive alguns casos, algumas pessoas que conheci e que, curiosamente, numa primeira fase foram à neurologia, à especialidade de neurologia, mas depois, mais tarde, com o andar das coisas, de repente já foram cair para a psiquiatria. E eu, por acaso, ainda bem que tu falaste nisso, porque eu tinha algumas dúvidas se realmente mais facilmente vão para a neurologia e depois, então, aí, Sim, quando. quando são as pessoas a marcar as suas próprias consultas, não é, no âmbito da medicina privada, acontece isso totalmente. Quando há uma referenciação médica pelo médico de família para o Sistema Nacional de Saúde, aí como é uma referenciação médica já não acontece tanto, mas somos especialidades irmãs, digamos assim, com grandes ligações e, portanto, para nós é muito natural e fluido a partilha de doentes. Portanto, quando achamos que não está bem na neurologia, encaminhamos para a psiquiatria e vice-versa. Ok, boa. Então acho que nós já entendemos aqui a diferença da neurologia e da neurociência. E agora eu queria perguntar à Sara, na tua experiência profissional, não é? Se já observastes casos em que as alterações neurológicas afetavam a capacidade da pessoa experienciar felicidade. Ou Uhum. seja, o facto de eu ter alguma alteração, seja doença, qualquer tipo de alteração, se isso influencia a forma como a pessoa experiencia ou não. Sim, Dália, todos os dias, porque eu como médica tendencialmente não vejo pessoas saudáveis, não é? Vejo pessoas doentes e, portanto, como é óbvio, podem ser doenças benignas, como a enxaqueca, que no fundo é o principal motivo das pessoas marcarem consulta para um neurologista e para mim, como neurologista, não é? Por exemplo, a enxaqueca, como te dizia, que é o motivo mais frequente de ida a uma consulta de neurologia, marcada pelo próprio, é uma doença que tem uma grande implicação na qualidade de vida. Felizmente é benigna, no sentido em que não tira anos de vida, mas tira muita qualidade de vida. E há uma grande associação entre a enxaqueca, a ansiedade e a depressão, não é? Portanto, são estados de dor
frequente ao longo da vida, que pode ser crónica ou episódica, mas uma pessoa em dor não consegue experimentar a felicidade como eu e tu definimos ao início nesta conversa, não é? E de facto, há um estudo publicado em 2021, que é um estudo a nível global, promovido pela OMS, que se chama Global Burden of Disease, que tenta perceber o impacto das doenças mais frequentes no mundo inteiro, e a enxaqueca, apesar de ser uma doença benigna e muito desvalorizada na sociedade em geral, não é? Lá está, não é doença mental, mas também há o estigma, estás com dor de cabeça, não queres trabalhar e coisas do género. A enxaqueca é o principal motivo neurológico para incapacidade nas pessoas em todo o mundo. Portanto, eu como vejo muitos doentes com enxaqueca, vejo isso muito frequentemente. E depois, para te dar outro exemplo, em doenças mais incapacitantes, neurodegenerativas, como os AVCs, que também é uma patologia que eu vejo todos os dias na minha prática clínica. O AVC é a principal causa de morte em Portugal, infelizmente temos muitos casos de AVC por dia, e também é bom que as pessoas percebam e como é que se deve identificar, porque devem sempre chamar o 112. Portanto, também Como é que já agora como é que como é que se identifica? Como é que se identifica? A forma mais fácil, claro que cada AVC tem a sua manifestação, dependendo da zona do cérebro que está a afetar, mas existe esta mnemónica dos 3 Fs. Se nós, de forma súbita, virmos alguém ou sentirmos uma alteração na fala, na força ou na face, uma assimetria da face, devemos contactar o 112 pela suspeita de um AVC. Portanto, as pessoas que experienciam esta doença, que é uma doença devastadora no sentido em que ela é instantânea a revelar estes defeitos neurológicos, não é? Uma pessoa de um momento para o outro deixa de conseguir falar, ou fica com a boca ao lado, ou deixa de conseguir mexer um braço ou uma perna, e depois a recuperação demora muito tempo e pode não haver recuperação na totalidade. Portanto, tu consegues perceber, não é, que se te imaginasses com uma incapacidade dessas agora de forma instantânea, ias ter uma grande dificuldade em adaptar-te ao que era a nova Dália daqui para a frente. Portanto, há um processo de adaptação e há muitos doentes que têm estas reações de ajustamento e que precisam de ajuda para ultrapassar este obstáculo, não é, da tristeza inerente à sua doença, à sua incapacidade. Então, diz-me uma coisa, quais são as principais causas, ou seja, quando se dá o AVC, normalmente consegue-se perceber o que causou a causa, sendo o efeito, portanto, estamos a falar aqui da lei causa e efeito, sendo o efeito do AVC, o que é que poderá ter sido, ou não se consegue identificar? Não, na grande maioria dos casos conseguimos, felizmente, conseguimos identificar, sim. E daí ser tão importante fazer uma investigação correta, feita por profissionais experientes, um acompanhamento, de forma a prevenir novos eventos, porque infelizmente quando um AVC acontece, aquele já aconteceu, mas o que importa é o futuro, é prevenir novos eventos e, de facto, conseguimos na maioria dos casos identificar. Fatores de risco modificáveis, que está ao nosso alcance, nas nossas mãos, fazer algo para prevenir este tipo de doenças. O exercício físico, somos muito sedentários, isto depois aplica-se às mais variadas doenças, não só neurológicas, como sistémicas, mas falando das minhas doenças neurológicas, de facto o exercício físico é um pilar fundamental para a prevenção de uma data de doenças. Resumir, portanto, a abstinência tabágica, portanto, o tabagismo também é um fator de risco importante, o consumo alcoólico e o consumo de sal. Nós em Portugal até há pouco tempo éramos o país da União Europeia com o pão mais salgado. Sim, mas felizmente
Felizmente estamos a conseguir mudar aqui alguns paradigmas, mas é sempre bom fazer esta educação para a saúde e depois, enfim, ir vigiando a tensão arterial, o perfil do nosso colesterol e o aparecimento de diabetes. E diz-me uma coisa, tu por acaso dizes aos teus filhos, costumas-lhes comentar, por exemplo, imagina que vais a algum sítio e a comida está muito salgada, por exemplo. É a mãe neurologista, quem é que sai ao de cima? A mãe ou a neurologista? É mais a mãe, mas a mãe também não consegue tirar os óculos de neurologista, mas sou um bocadinho mais descontraída nesse aspecto. Eles ainda são muito pequeninos, mas aquilo que tento fazer com eles e que fazemos eu e o meu marido em uníssono é que eles tenham um estilo de vida bastante saudável. Incentivamos muito a prática do desporto, que é uma coisa que na nossa geração, se calhar, não se fazia tanto, na geração dos nossos pais e dos nossos avós ainda menos, mas aquilo que eu tento mais até do que com a alimentação, tenho que confessar, é que eles sejam ativos e que façam bastante desporto, sim. Sim, porque estamos na época, e fazes-me lembrar um post que eu fiz durante a semana passada, ou esta já não me recordo, sobre que o sentar é o novo fumar. Portanto, nós cada vez estamos mais sedentários e portanto, o próprio sedentarismo acaba por ter esses efeitos que nós não damos conta e que passa um dia, passa outro dia, e eu costumo contar uma história que é o que, Sara? Eu, quando era miúda, eu para ir para a escola fazia todos os dias 2,5 km para ir e 2,5 km para vir. Portanto, eu só para ir para a escola fazia 5 km. Ora, eu comecei um dia destes a fazer, há alguns tempos, há anos até, que eu disse, então, mas se eu for levar os miúdos à escola, eles não andam, e naquele período que eles não andam, já se eu fazendo, digamos assim, a analogia no meu tempo, tinha andado 5 km. Claro. A quantidade de exercício que eles não têm que fazer para que, comparativamente com antigamente e com os nossos pais, como tu estavas a dizer, que eles praticamente não faziam exercício físico, mas eles tinham movimento na vida deles. Eles faziam práticas mais ativas e, portanto, ou seja, não tinhas os transportes, assim, isto agora falando aqui um bocadinho mais de Lisboa, porque como tu sabes eu sou da origem das Beiras, não é? Lá os transportes eram muito mais desafiadores agora, mas aqui não era assim, mas de qualquer das formas não seriam com a mesma facilidade como estão nos dias de hoje, não é? Claro, e as crianças brincavam, não tinham videojogos, não é? Pronto, sim, por isso acho que é uma das mensagens, é que temos que ser mais ativos, sem dúvida. Estamos certos. Então, quando estávamos a falar dos AVCs, os AVCs, no fundo, acaba por ser algo que incide numa zona específica do cérebro. Podem ser estratégicos, dependendo do vaso sanguíneo afetado. Isto também só para explicar um bocadinho, acidente vascular cerebral quer dizer que ou um vaso sanguíneo que é responsável por levar o açúcar, os nutrientes, o oxigênio a algumas células do cérebro ficou ou bloqueado ou rasgado. Portanto, temos o AVC mais comum é o isquémico, há um bloqueio no sangue que não chega às células, ou hemorrágico quando há uma ruptura desse vaso. E depois pode ter dimensões maiores ou menores e pode ser perfeitamente estratégico, quase cirúrgico. E aliás, é assim muitas vezes que nós aprendemos neurologia, é perceber o que é que aquele AVC causou naquela pessoa e aprender a correlação entre a manifestação clínica e a zona anatómica afetada, não é? Pronto, é isso. Então, como estamos a falar da zona, eu vou-te fazer uma pergunta, qual todos nós, ou grande parte de nós, ou muitos de nós, se pergunta que é, existe alguma zona do cérebro que seja única e exclusivamente da felicidade? Única e exclusivamente, assim, de forma muito simplista, eu diria que não. O nosso cérebro, apesar de ter zonas muito subespecializadas e com funções, trabalha em rede, não é? Mas eu poderia dizer-te duas zonas que têm grande influência na felicidade. Uma é o nosso lobo frontal, aqui à frente,
que é o sítio onde está alojada a nossa personalidade. Isto agora dava uma conversa mais filosófica e mais profunda, mas de facto o nosso cérebro é fantástico e guarda os nossos segredos. Portanto, a nossa mente está no cérebro, a nossa alma está no cérebro. Portanto, no lobo frontal é que reside a nossa personalidade e aquela tendência para sermos mais ou menos cautelosos, mais ou menos eufóricos, está aqui no lobo frontal. E depois há outra zona que é o sistema límbico, mais perto do lobo temporal, relacionada com outras zonas, o hipotálamo, a amígdala, e estas zonas em conexão são responsáveis por este nosso, né, esta emoção de nos sentirmos bem, não é? Que chamamos felicidade, do ponto de vista assim simples. Então, podemos já ficar mais descansados que, independentemente, há esperança, mesmo para quem tenha um ABC, não é? Que a felicidade pode não ficar comprometida, não é? Portanto, não é que não deixe de fazer as coisas, porque além disso, a partir do momento lá está, quando a gente, é a mesma coisa, a história das enxaquecas, como tu estavas a falar, ou isto, são situações que nos não boas, totalmente desagradáveis, que depois, quando eu vou avaliar em termos de felicidade a minha vida, que se eu começar a pôr na balança, ou se eu fizer o rácio do quantas alegrias, digamos assim, quantas experiências positivas eu tenho e quantas experiências negativas eu tenho, claro que a minha satisfação em termos de percepção não há de ficar muito boa, porque se eu passar a vida todo o dia, 90% do tempo com dor de cabeça, escusar-se a dizer que eu não poderei fazer uma avaliação muito positiva do meu bem-estar, não é? Pronto, o mesmo, só que isto para dizer o quê? Que, independentemente, por isso é que eu perguntei se havia uma zona específica, no final nós estamos em rede. Portanto, independentemente do que seja, alguém que tenha alguma questão em termos de acidente vascular cerebral não significa de todo que deixe de haver ou de comprometer, digamos assim, todo o cérebro na parte de sensação de felicidade. É isso? É verdade, mas podem existir sequelas, não é? Olha, e acho que é interessante este apontamento histórico. O nosso único prémio Nobel da Medicina foi o professor Egas Muniz, e não foi com a descoberta da angiografia, que é um exame muito importante, ainda utilizado nos dias de hoje, para estudar os vasos intracerebrais. Mas o professor Egas Muniz foi o pioneiro de uma técnica que se chamou leucotomia frontal, e que no fundo o que fazia era uma cirurgia no lobo frontal, de forma a controlar os comportamentos de doentes mentais. Nos dias de hoje, obviamente, olhamos para esta técnica como uma amputação e é por isso que já não é realizada, evoluiu muito a ciência, temos fármacos muito eficazes, conseguem tratar as doenças mentais, mas isto para te dizer que com essas lesões cirúrgicas a personalidade mudava completamente, e portanto as emoções também. Dependendo da zona do cérebro que é afetada por determinada doença, que pode ser um acidente vascular cerebral, mas pode também ser um foco de epilepsia, que também é uma doença tratada pelos neurologistas, ou infelizmente até um tumor cerebral, é claro que a personalidade, as emoções, podem manifestar-se de forma totalmente diferente e a pessoa deixar de ser a pessoa que sempre conhecemos. Agora, se me perguntas se mesmo uma pessoa muito doente, é muito variável, mas uma pessoa muito doente com uma doença cerebral grave pode na mesma sentir a sua felicidade, não é? Não como nós projetamos e idealizamos o que é a felicidade para nós, mas pode ter momentos de grande felicidade na mesma, claro que sim, a vida não acaba. Estás-me a fazer lembrar aquele caso daquele senhor que chamava-se Pineias Gays, não sei se Sim, sim, se sabes que é um sei. engenheiro que no final do dia o ferro passou para Sim, uma parte do cérebro, entretanto o senhor mudou completamente de... sim, exatamente. E esse caso de Phineas Gates
Gates, sim, com Gay. Penso que é com Gay, não Gates, como eu estava a dizer inicialmente. Foi nos Estados Unidos e foi o mote para que os neurocirurgiões na América fizessem o mesmo procedimento de Diegas Muniz. E até houve uma altura em que se questionava, afinal, quem é que tinha feito primeiro esse procedimento, porque começaram a perceber também que tinham um grande controle e a disseminar essa técnica nos Estados Unidos. Mas parece que foi portuguesa. Então, ou seja, ainda houve uma polémica, mas exatamente, porque fazendo esse trabalhador era um trabalhador industrial, não é? E sofreu, estava a utilizar explosivos e um projétil, sim, de ferro. Ele não morreu, mas lacerou-lhe o lobo frontal e ele sobreviveu, mas deixou de ser o senhor que sempre tinha sido, não é? Portanto, com uma personalidade totalmente diferente do que era. Exatamente. Ok, e então, portanto, ou seja, independentemente de ter mudado um bocadinho ali a sua personalidade e forma de estar, a nível comportamental, acho que aquilo deu uma volta de 180 graus, não é 360, é 180. Alguém que era responsável, depois deixou de trabalhar, não conseguia estar em trabalho algum, pronto. Já não me recordo da história, mas sei que em termos genéricos, realmente o senhor acabou por dar ali uma volta de 180 graus. E o que é que eu queria perguntar? Então, por exemplo, usamos este caso de Pneias Gates, ou seja, imagina que o ferrinho passou, né? Ele, naquela zona onde ele passou, portanto, no fundo acabou por ser secada ali uma parte. Sim. Naquela zona, os neurotransmissores não há. Naquela zona não, isso é um problema, pronto, infelizmente do nosso cérebro ainda temos muito para desenvolver e esperemos que existam avanços, mas de facto quando temos doenças como o acidente vascular cerebral em que há morte neuronal, aqueles neurónios que morreram infelizmente não voltam a renascer, não é? Os que estão à volta ou relacionados, não é preciso que seja à volta no sentido de vizinhos, mas ou mesmo à volta em sentido anatómico ou funcional, tentam desempenhar a tarefa daqueles que se perderam, não é? E é isso que é um conceito de neuroplasticidade, a adaptação dos neurónios circundantes, de criarem conexões. Novas redes neuronais para conseguir. Exatamente, e é por isso que felizmente temos a recuperação nos AVCs, não é? Não é só uma recuperação física, porque se vai à fisioterapia e se mexe o braço. Claro que isso é muito importante, mas isso tem implicações a nível cerebral. E é a neuroplasticidade que contribui depois para a reabilitação do braço e da perna. Exatamente. Então, e quais é que são os neurotransmissores da felicidade, associados à sensação de bem-estar e felicidade? Pronto, eu diria que dentro do meu conhecimento, não é, da área que eu estudo, eu escolheria a serotonina e a dopamina. Serotonina talvez seja a mais fácil de compreender, porque, como sabes, em Portugal há um nível elevadíssimo de pessoas a consumir antidepressivos. Não estou a criticar de forma nenhuma, se estão a consumir é porque é necessário, mas o que esses fármacos fazem é aumentar, de forma simplista, claro, os níveis de serotonina. Portanto, nós sabemos que pessoas que biologicamente estejam predispostas à depressão têm níveis de serotonina mais baixos. E, portanto, estes medicamentos que impedem a degradação da serotonina e, portanto, que a serotonina fique mais tempo ao nível da transmissão entre os neurónios, pronto, é a forma de atuar destes antidepressivos, portanto sabemos que a serotonina é muito importante para a felicidade. E outro neurotransmissor que eu escolheria seria a dopamina, que é o neurotransmissor que nos dá a sensação de conforto quando fazemos algo que gostamos, não é? Por exemplo, se vamos ao ginásio ou agora ia dar um exemplo menos feliz dos fumadores quando fumam um cigarro ou das senhoras quando vão aos saldos, mas pronto, quando vamos ao ginásio e nos sentimos bem, aquela sensação de
Sabes, Sara, que gratificação é a uma dopamina que nos dá. uma das razões, como coach, uma das coisas que nós acabamos sempre por fazer e alertar às pessoas, seja como coach, seja com clientes, seja sem ser, seja com casa, seja com as pessoas com quem eu convivo, a importância de nós celebrarmos conquistas, quando atingimos objetivos. Porque quando nós atingimos e celebramos, parece, os estudos dentro da neurociência têm demonstrado que essa celebração, para além de tu quereres repetir mais do comportamento, esse repetir é porque cria a dopamina, começa ali, embora eu agora vou-te fazer uma pergunta. Quando tu falas em neurotransmissor, no fundo, acaba por ser uma substância que vai. Sim, pode ser uma pequena proteína ou um péptido, que é um conjunto de aminoácidos de tamanho diferente da proteína, mas que sim, funciona, a função é a comunicação entre os neurónios, no fundo, não é? Portanto, os neurónios comunicam uns com os outros através de impulsos elétricos, mas também há libertação de substâncias entre eles. E que são essas tais substâncias, ok, porque às vezes as hormonas e os neurotransmissores, às vezes eu e eles andamos ali a batatada uns com os outros. E agora aproveito que estás aqui para me esclareceres, a mim e a quem depois estiver a ouvir. Então, conclusão da história, no fundo, independentemente de transmitir de neurónio para neurónio, são substâncias que lá vão, em termos práticos, são substâncias que vão dentro dessas, acaba de ser dessa rede de transmissão de um para o outro. Sim, exatamente, são substâncias químicas cujo papel é pôr os neurónios em contacto uns com os outros. É assim que eles comunicam. E estava-te a dizer que a questão da celebração das conquistas é que, para além de nos reforçar e dar-nos incentivo, porque quando nós gostamos, isto é muito simples, nós quando gostamos de uma coisa, normalmente voltamos a fazê-la, não é? Se eu provo uma castanha, agora estou-me a lembrar que esta semana foi o dia de São Martim, se eu provo uma castanha, nunca comi, começou bem, tendencialmente eu vou querer repetir, não é? Mesma coisa com os comportamentos. Se eu tenho um determinado comportamento e volto a repetir e corre bem, não é que quando correr mal tenha que desistir, não, pronto, ok. Mas corre bem e eu celebro, significa que eu vou tentar reproduzir mais dele. E uma das razões é porque efetivamente parece que existe essa libertação então da tal dopamina. Portanto, toca a festejar aí com fartura as conquistas e a vida que é boa, que isso só nos faz bem. E é uma das substâncias da felicidade. Agora a pergunta que eu tenho a seguir para ti é se a neuroplasticidade pode ajudar as pessoas a reprogramar o cérebro para serem mais felizes. Ou seja, estavas há bocadinho a falar que a neuroplasticidade, graças a Deus, quando tu tens, por exemplo, uma determinada lesão, mas depois os neurónios à volta ou que tenham funções que possam substituir os outros, acabam por criar novas redes neuronais. Claro. Se eu estiver a dizer alguma coisa que não seja... Não. Está certo, está tudo correto. Pronto, o que é que acontece? E essa criação de novas é o processo que a tal neuroplasticidade nos vai explicar que isto funciona, certo? Certo, eu aí tenho que te dizer que sim, a resposta simples é sim, com certeza, porque há estratégias utilizadas no âmbito da psiquiatria que provam isso mesmo, nomeadamente psicoterapia, outras terapias cognitivas, como a terapia cognitivo-comportamental. Portanto, as terapias conseguem reprogramar a maneira de determinada pessoa pensar ou agir e, portanto, sim, estamos a fazer reprogramação. Se podemos chamar a isso neuroplasticidade, em bom rigor, não te sei dizer, mas com certeza que consegues mudar comportamentos e depois, consequentemente, emoções que estavam negativas, exatamente, associadas a comportamentos, consegues reprogramar com estas terapêuticas não farmacológicas que são por demais eficazes e recomendadas, não é? Mas são terapêuticas de facto que não só aqui no âmbito da neurologia, nós tentamos
muitas vezes, infelizmente, não temos assim tanto acesso a elas no nosso país, mas para algumas doenças, nomeadamente no âmbito da dor crónica, seria muito útil termos mais acesso a elas, mas são muito utilizadas no âmbito da psiquiatria. Sim. Agora à medida que estavas a falar, lembrei-me de uma coisa que eu acho que é muito importante também deixarmos aqui, que é o quê? Estamos a falar de tabaco, estamos a falar de comer impulsivamente, determinados hábitos que nós temos, que quando os substituímos, e alguns deles não são assim tão fácil quanto isso, o que é que acontece? O que nós estamos a fazer é pôr em prática a nossa neuroplasticidade, a capacidade de nós criarmos novas ligações, que é criarmos um substituto para aquele. Ou seja, se eu vou deixar de comer, normalmente, imagina que eu sou louca por comer bolachas e como bolachas todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O meu cérebro, aquela rede, ou seja, aquela rede neuronal, basicamente, imagina que aquilo fosse um tubo, era assim deste tamanho, porque todos os dias eu fazia aquilo. Quando tu substituis comer a bolacha, imagina, por uma peça de fruta, o que é que vai acontecer? Tu começas a trabalhar uma nova rede, ok? Agora vou fazer isto. O que é que sucede? Esta nunca deixa de existir. O que vai acontecer aqui é o quê? É que tu vais ter duas, isto acaba por ser, vais ter duas, só que esta nunca vai deixar de existir. Portanto, ou seja, por isso é que às vezes as pessoas tendem tendência a cair. Por exemplo, imagina os fumadores, deixam de fumar e depois, passados uns tempos, voltam outra vez a fumar. Então, o que é que acontece? Porque os hábitos estão lá, ou seja, aquelas redes estão lá feitas e não vão desaparecer do cérebro. Agora, tu podes substituir e fortalecer outras. Isto faz sentido, não faz sentido? O que é que a ótica da... Não, claro que faz sentido, o cérebro tem memória, não é? E as dependências são muito difíceis de combater, mas há estratégias para combatê-las, não é? E há, de facto, terapias estabelecidas para cada uma dessas dependências, mas no fundo é isso, com a ajuda de terapeutas, modular comportamentos, vontades, digamos assim, que são maléficas e substituí-los por outros comportamentos mais saudáveis. Estávamos aqui a falar na ótica da neuroplasticidade, da capacidade que realmente o nosso cérebro tem de criar novas transmissões. Não significa que se eu for criar uma nova, que as outras deixem de existir. Não significa, e por isso, exatamente, não significa, e as dependências são muito difíceis de tratar por isso mesmo, não é? Porque são... Mas isto estamos a falar à luz das dependências, mas imagina um hábito normal corriqueiro, independentemente do que seja. Tu, quando crias um hábito, o teu cérebro, o teu neurónio anda transmitido de um lado para o outro, como é que aquilo se faz? Até por isso é que tu automatizas as... Exatamente, por isso é que tens comportamentos automáticos, era isso que eu estava a pensar, exato. Ficas automatizado para conduzir ou para falar ao telemóvel a conduzir, exatamente, sim. Isso é quando eu faço a analogia, lá está assim deste tamanhão, né? Então está, né? Porque quando tu começas a conduzir, tipo, tens 50 mil, imagina, essa da condução, ai, agora, aquilo, não sei o quê, nananã, tipo, tens tantos cuidados, são 50 mil coisas que estão à tua volta, gastas muito mais energia, porquê? Porque não está um hábito arraigado ali e então não está fortificado o suficiente. Bom. E aí entra uma parte do cérebro muito interessante, que são os gânglios da base. Ah, é? Os gânglios da base, sim, é que nos permitem automatizar as aprendizagens e comportamentos motores, não é? Por isso é que aprendemos a andar de bicicleta e primeiro é tão difícil e depois já conseguimos ir a conversar e a cantar ao mesmo tempo. Isto tem tudo uma razão. Então os responsáveis, digamos assim, para a automatização e para a poupança da nossa energia é os gânglios da base. Exatamente. Só cá tomar conta dos gânglios da base, que eles... Alguma dica para a gente cuidar bem deles? Olha, há uma doença muito prevalente, que é a doença de Parkinson, que afeta sobretudo estes circuitos dos gânglios da base. O que é que nós podemos fazer para prevenir ou retardar o aparecimento da doença? Porque podemos estar predispostos, o principal fator de risco para ter estas doenças
é a idade, portanto, quanto mais longe vivermos, maior o risco de termos doença de Parkinson ou doença de Alzheimer, por exemplo. Mas, de facto, algumas estratégias preventivas são, por exemplo, o exercício físico regular. Portanto, Outra para vez. tomarmos conta dos nossos gânglios da base, devemos ginasticar. Amanhã já vou passear o meu cão mais cedo e mais tempo, só por causa disso. Ai, vamos a base, não pode ser, tem que ser. Hum, então, e agora uma pergunta, que é, ah, as doenças neurológicas como a depressão e o Alzheimer, hum, quem tem, influencia a forma como nós compreendemos o bem-estar e a nossa felicidade? Sim, claro, não é? Claro que influencia, mas agora só assim uma à parte. A depressão, como vimos, é uma doença da emoção, portanto é do âmbito da psiquiatria, mas podemos dizer que é uma doença cerebral, claro. Sim, uma pessoa que esteja deprimida, claro que não tem a mesma capacidade do que uma pessoa saudável, desse ponto de vista, para experimentar a felicidade. Sim, mas então vamos mais para lá do Alzheimer. Vamos mais então para o Alzheimer. Sim. De facto, sim, pode incapacitar e até é muito frequente a manifestação inicial da doença ser uma certa apatia e uma certa depressão. Pensamos atualmente que possa ser a pessoa a tomar consciência que já não está capaz de fazer tarefas que sempre fez e que sempre foi autónoma. E depois, com o evoluir da doença, a pessoa, quer dizer, cada caso é um caso e as pessoas não evoluem todas da mesma maneira, é um bocadinho navegar à vista. Há pessoas que felizmente progridem muito lentamente, outras mais rápido, mas naqueles casos mais graves, em que já há uma doença mais declarada, digamos assim, claro que a felicidade não é sentida ou percepcionada pelos outros da mesma forma que uma pessoa saudável consegue. Mas pode ter momentos de felicidade e nós vemos isso, não é? Simplesmente a manifestação é diferente, a pessoa pode não ser capaz de verbalizar essa felicidade e ser uma manifestação mais com uma comunicação não verbal, não é? Pode ser um sorriso, pode ser um toque ou uma festinha, mas existem esses momentos. As pessoas podem sentir felicidade, nós vemos isso. Tu mandaste, a Sara mandou-me um vídeo ao qual eu vou partilhar a seguir, mas eu primeiro, antes de partilhar o vídeo, para nós, digamos, quase que ratificar aquilo que a Sara está a dizer, e é uma evidência disso mesmo. Eu queria te fazer duas perguntas muito importantes. Uma, o Alzheimer e a demência, eles pertencem ao mesmo, são da mesma estirpe? Como é que... Como é que explica-me. classificamos? Exato. Está bem, então, primeiro ponto, a demência é o grande saco e dentro do saco da demência. E o que é a demência? A demência é uma doença neurodegenerativa, eu digo sempre esta palavra, mas neurodegenerativo quer dizer em que vai havendo uma perda neuronal e vai existindo ao longo do tempo uma perda progressiva do número e da função de neurónios, é crónica e é irreversível. E depois, dependendo da idade, mas tradicionalmente, para não complicar, a demência afeta sobretudo indivíduos mais idosos e o principal grupo dentro da demência é a doença de Alzheimer, mas existem outras, nomeadamente a demência vascular, a demência de corpos de Levy, a demência frontotemporal ou outras mais raras, mas a doença de Alzheimer é a mais comum dentro das demências. Não sei se me fiz entender. É um pouco Sim. como as neurociências e todas as Sim, disciplinas sim, várias sim. da neurologia. Nas demências existem várias, a mais frequente é a doença de Alzheimer. Mas, por exemplo, no Alzheimer também acaba por ser neurodegenerativa. É, todas são, Todas são. todas que lá estão, sim. Ou seja, com maior ou menor quantidade, digamos assim, mas todas são. Sim, sim.
E agora voltando outra vez à felicidade, que é, ok, eu tenho alguém que está a perder neurónios e que está a perder a sua consciência, não é? Esse alguém, imagina que tu tens alguém que é apático, ok? Há aquelas pessoas que têm demência, independentemente depois da nomeação da doença especificamente, né? Mas vamos falar de demência que acaba por estar ali no guarda-chuva de lá. E então o que é que acontece? É de deixar de descurar os momentos com essas pessoas, ou realmente é ainda mais necessária a presença das pessoas para essas pessoas que a gente acha. Às vezes tu ouves assim, não sei o que é, mas ele não sabe quem eu sou, ela não sabe quem eu sou, nem me reconhece. Pessoas com esta doença, o que é que tu, na tua opinião, tu aconselhas a fazer? Claro, é uma opinião muito subjetiva. Eu vou responder-te com o meu bom senso e com aquilo que, enfim, que eu lido no dia a dia, não é? Acho que não há uma resposta certa, mas eu diria, vamos então só falar na resposta, na perspectiva do doente, está bem? Porque é uma questão complexa, porque na perspectiva do cuidador, isto também pode ser uma situação muito pesada, muito difícil, não é? Não é fácil imaginar um cônjuge que de repente fica cuidador a tempo inteiro. As pessoas podem não ter a capacidade de se adaptar a essa nova função, não é? Ou de um filho que de repente não é filho, mas fica cuidador. Portanto, não há como julgar. Na ótica do doente, claro que o mais benéfico é que a vida continue o mais parecido ao que sempre foi. Ou seja, se a pessoa vivia na sua casa e tinha a companhia diária do cônjuge, se de repente é institucionalizado e vai para o lar e o cônjuge não pode ou não comparece, por muito que aquela pessoa não consiga verbalizar, é muito possível, é até provável, que sinta a sua falta. Agora, que sinta à sua maneira, nós não conseguimos nunca ter a certeza absoluta, mas existem manifestações óbvias e relatos diários. Isso pode acelerar o processo degenerativo? No fundo, o que eu te estou a perguntar acaba por ser o quê? Imagina uma flor que de repente apanha um bicho qualquer, que é mesmo assim, e deixa de ser cuidada. Sim. É uma analogia, mas eu gosto de flores, o que é que queres que eu faça? Pronto, mas no fundo acaba por ser isto, ou seja, o mudar do ambiente, a falta daquele ambiente do que durante anos e anos foi sujeito, esse processo acelera o processo degenerativo, não sei, estou a perguntar. É possível, eu primeiro estava a pensar que do ponto de vista científico não ia ter muitos argumentos para te dizer que sim, mas penso que sim, porque a estimulação externa é fundamental para atrasar a progressão, atrasar se calhar não é o termo correto, mas para evitar que a doença fique mais declarada e mais depressa. Por exemplo, uma pessoa com deterioração cognitiva, demente, que não ouça, beneficia que se optimize a audição com o aparelho auditivo, ou da mesma forma, uma pessoa com deterioração cognitiva que não veja bem, beneficia, e quantas vezes nós dizemos, do reajuste dos óculos ou até de uma cirurgia às cataratas. Da mesma forma, uma pessoa com essa doença que esteja habituada a ser estimulada por familiares ou por cuidadores ou por quem quer que seja em casa e que ponha uma música que goste ou que leve ao jardim a apanhar sol ou que tenha o cuidado de pôr as pantufas mais confortáveis que sempre se habituou ou de dar o paninho que tem na mão e depois de repente é institucionalizado e essas particularidades se perdem, é possível que sim, que o estímulo
não está lá e a pessoa fique mais fechada no seu mundo, não é? Perdendo. Não, e sim, a gente diz que não é como andar de bicicleta, mas não. Quando tu estás muito tempo sem andar de bicicleta, quando tu vais a seguir, já não vai lá da mesma maneira, tipo, oi, vamos lá com calma até aquilo voltar, entre aspas, a voltar a entrar à normalidade e te recordares. Ora, eu estou a fazer simplesmente uma analogia. Sim. Que faz sentido, o senso comum. Ora, se eu realmente estava sujeito a determinados estímulos, ou determinados estímulos são potenciadores de bem-estar, ou, por exemplo, imagina, as pantufas, aquela música que eu gosto de ouvir, aquelas massagens nas mãos, que no fundo são potenciadores de bem-estar, ponto final, parágrafo, ok? Se eu tenho cada vez menos, também vou ficando, ou acabo por os desconhecer, ou acabo por não os reconhecer se eu os acabar de perder. Não Sim, sei. é possível, mas depois também é difícil nós objetivarmos isso e dizermos que com certeza absoluta foi essa a mudança que fez com que o desfecho fosse assim ou assado, mas é possível que sim, e nós também nunca temos a certeza de qual é a real percepção daquela pessoa. Nós podemos achar que a pessoa já está de tal forma isolada que não reconhece a voz ou que não reconhece a face, mas pode haver momentos em que sim. Então, Sara, nós para terminarmos, que vamos fazer uma última pergunta, eu estava a pensar em pôr agora o vídeo que tu mandaste, depois eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou-te fazer a última pergunta e vou-me despedir e vou terminar com o vídeo aí até ele terminar e depois a sessão da Happy Talk termina. Porque o vídeo que nós temos a seguir, a senhora tem Alzheimer, certo? Sim, tem Alzheimer num estadio terminal e foi primeira bailarina durante muito tempo numa companhia de balé. Ok. Essa Ou seja, e ela, ou seja, ela submetida a um determinado estímulo, ela voltou a. Sim, eu não te referi, mas quando nós dizemos que uma pessoa sofre de demência, quer dizer que há vários domínios cognitivos que estão doentes e que Afetados. estão irreversivelmente doentes. Nomeadamente a memória, isso até é o que as pessoas mais reconhecem, não é? Quando uma pessoa começa a ficar esquecida, o medo é que a pessoa tenha Alzheimer. E o que este vídeo demonstra é que, apesar desta senhora, nós vemos, não, eu não sou médica dela, naturalmente, mas conseguimos perceber que ela está num estadio já muito frágil, não é? Está numa cadeira de rodas, portanto, já é um estadio avançado da doença e conseguimos ver que ao colocarem a música de um dos bailados onde ela foi a primeira bailarina, ela se recorda desse momento e os gestos automáticos estão lá e ela vai bailar como se estivesse no palco. Portanto, apesar daquela pessoa de certeza já ter períodos em que não reconhece familiares. Isso também acontece, que tu tens flashes, tu podes ter momentos de lucidez e depois voltar outra vez a não ter. Pode acontecer alguma flutuação, sim. Pode? Pode. No curso natural destas doenças pode haver flutuação, umas mais que noutras, mas a flutuação, sim, é conhecida e há muitos motivos para isso acontecer. Às vezes há agravamentos com intercorrências infecciosas, se a pessoa fica doente com uma infecção urinária, ou com uma gripe, ou se houve alguma mudança nos medicamentos, mesmo medicamentos banais como para as dores, tudo isso pode alterar a nossa reserva cognitiva e a doença flutuar um bocadinho. E também uma coisa, tu achas que seria possível ela voltar-se a recordar se ela não fosse submetida àquele estímulo? Provavelmente não, provavelmente é o estímulo que a faz recordar-se. Então eu acho que uma das coisas que nós retemos aqui é que, independentemente de poder ou não surtir efeito, o não fazer garantidamente que não vai fazer efeito nenhum. E quem Temos tem sempre a possibilidade, sim, de reavivar algum, mesmo que não seja a memória, como tu dizias, o bem-estar, momentos de bem-estar são sempre possíveis de proporcionar, com Exato. atitudes de gestos de ternura, no fundo é isso.
Então, para terminarmos, e depois eu vos deixar com o vídeo que nós estávamos a falar e perceberem realmente que, independentemente de nós termos determinadas doenças, sim, que nós podemos cultivar e levar os nossos níveis. Até porque nós, quando falamos em felicidade, falamos a nível global, não falamos em estágios, em estados momentâneos, porque isso são emoções que nos aparecem. A felicidade nem é um chapéu. Já tivemos um especialista de inteligência emocional, nem lhe chamou chapéu, chamou-lhe toldo, que é uma loucura. E então, conclusão da história. Sim, nada como nós, ajude para nós e para os outros cultivar isto. Para terminar, Sara, eu vou-te fazer uma pergunta, que é, dá-me 2, 3 práticas para ficarmos no nosso PEC. Eu vou reunindo práticas, que é para quê? Porque nem todas as práticas funcionam com todas as pessoas. Ponto. Sim. E nem tem que funcionar. Por isso é que a felicidade acaba por ser tão difícil de definir e cada um tem a sua definição. O que funciona comigo pode não funcionar contigo, o que funciona contigo pode não funcionar com o teu vizinho ou com o teu colega de trabalho, pronto, o que seja. Portanto, quanto mais ideias nós tivermos, mais as pessoas podem refletir e depois escolher aquelas que se encaixam em si próprias. Diz-me lá 1 ou 2 ou 3. Então vá, o meu top, eu ponho em primeiro lugar, eu ter tempo, disponibilidade para os meus filhos, e também para cultivar as minhas relações familiares, nomeadamente com o meu marido. Portanto, os meus filhos e o meu marido são assim, sem dúvida, uma fonte e um suporte para tudo na vida. Depois, assim, mais a título descontraído e engraçado, o sono, porque para mim o sono é uma prioridade. O sono não pode ser moeda de troca, portanto, eu tenho de ser muito disciplinada com o sono. O exercício físico, infelizmente, faço muito menos do que gostaria, mas sem dúvida que quando faço de forma mais regular, me ajuda imenso no dia a dia, não só no bem-estar, como mesmo na parte física, não é? Não ter contraturas, e isso acaba por ter impacto, pois ando sem dores, ando mais satisfeita. E aprofundar a minha fé. Então, tens uns momentos de retiros meditativos, digamos assim. Não posso dizer que tenho momentos de retiros, que isso seria fugir à verdade. Tenho momentos de introspeção, retiros mesmo, para lá caminharei, mas não. Então agora vou-te só dizer, existem 2 tipos de meditação. Existe a formal e existe a informal, ok? E o tipo de meditação informal nem precisas, que acaba por ser um retiro. Eu quando digo retiro, não é um retiro, depende da quantidade de tempo. Há quem tenha um fim de semana, há quem só tenha 5 minutos, há quem tenha 10. Tu estás imbuída numa determinada tarefa, nunca te aconteceu lavar louça ou lavar louça, ou se calhar não é? Mas a fazer uma coisa qualquer que Eu lavo louça. Eu sei, quer dizer, não sei, imagino. Há umas pessoas sim, outras não sei se. Eu também lavo a louça e adoro lavar a louça, atenção. E, por exemplo, eu adoro jardinagem e quando eu vou ali, parece que o tempo, eu só estou ali, eu só estou a pensar naquilo, não penso em mais nada, eu estou focada única e exclusivamente naquele momento presente. O meu foco é aquilo e aquilo mesmo, independentemente do que seja. Imagina, estás a lavar a louça, falando lá, se estiveres a lavar a louça e só no teu focada naquilo que tu estás a fazer, no sentido da água, o toque nos pratos, estás a fazer a tua meditação informal. Não sei se sabias, mas existe este processo. Não, estou a aprender agora, mas acho interessante. Existe este processo que quando tu estás mesmo, não pensas em mais nada, que no fundo acaba por ser isto mesmo, é focares-te numa determinada coisa, não deixas entrar mais nada, se houver alguém que te fale, tu nem ouves, ou só vires, voltas outra vez no teu processo, e isto é o estado meditativo informal, ok? Portanto, sim. E apanhar sol é muito importante. Eu não gosto dos dias em que entro de noite e saio de noite, faz muita falta ao sol. Pronto, e ficamos assim. A luz do sol também é importante para o nosso bem-estar. É verdade, vitamina D. Bom,
Sara, quero-te agradecer, muito obrigada pela tua presença. Eu vou agradecer a vocês também por terem assistido ou por assistirem mais tarde. Se houver alguma questão, podem sempre mandar um e-mail, basta ir aos contactos e às redes e tudo mais. Se quiserem encontrar a neurologista Sara, podem ir, como eu disse, eu vou rever, não é? Sara, onde é que tu estás? Na CUF Sintra. É fácil encontrar, sim. E o Hospital Fernando Fonseca. Pronto, mas vocês põem um nome na internet e ele dá. Mas é CUF de Sintra e Hospital Fernando Fonseca, já sabem. Obrigada a todos. Não desliguem já, porque eu vou passar o vídeo que eu e a Sara estávamos a falar. Uma senhora já num estágio avançado e quase terminal, não era, Sara? Sim. E que, mesmo tendo Alzheimer, conseguiu experienciar e levar os seus níveis de felicidade, pelo menos durante um determinado período de tempo. Bom, obrigada, Sara. Obrigada, Dália, foi um gosto.